Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, doutor, em meio a todas essas informações que surgiram, vários parlamentares já chegaram a falar, inclusive, na possibilidade de eleições diretas. Houve movimentações nas redes sociais, pessoas defendendo o movimento de diretas já. Isso não é uma possibilidade no momento, né, doutor? É bom deixar claro para o nosso ouvinte o que acontece a partir de agora e por que não há essa possibilidade de eleições diretas para a presidência em caso de saída do presidente Michel Temer. Na verdade, o processo judicial, ele é demorado, principalmente no Supremo Tribunal Federal, porque nós temos a fase de inquérito. O presidente da República mesmo publicou uma nota negando os fatos e pedindo que os fatos sejam apurados. Então, para a apuração de fatos dessa natureza, pela lei, o inquérito demora pelo menos 30 dias, e depois, havendo a denúncia, essa denúncia para ser recebida no Supremo não é também de uma maneira tão rápida. Assim, nós não podemos dizer que nós teríamos uma eleição dentro de poucos dias no Brasil, porque isso demanda tempo. Agora, politicamente é diferente, porque do ponto de vista político, amanhã mesmo o Congresso Nacional já estará em atividade e os parlamentares já vão poder usar a palavra na tribuna e criando o fato do ponto de vista político, mas do ponto de vista jurídico isso não é tão fácil assim, tão rápido. Agora, doutor, pela primeira vez, ou não pela primeira vez, mas mais uma vez, foi utilizada aí uma gravação estimulada, né? Um dos delatores aí procurou o presidente Michel Temer, também o senador Aécio Neves, e fez aí gravações já atuando a serviço do Ministério Público. Como é que o senhor vê esse tipo de procedimento e isso de alguma forma modifica o conteúdo das denúncias ou não? Eles permanecem da mesma maneira? A validade jurídica deles é a mesma? Como é que o senhor avalia essa questão? Não, de fato é preciso novas provas. Não basta apenas uma gravação, e como você mesmo está falando, uma gravação induzida para gerar uma condenação de alguém. Mas ela é um indício de que tem havido alguma irregularidade. Com base nesse indício, então, como se trata do presidente da República, o Supremo Tribunal Federal deve autorizar a investigação. E essa investigação, uma vez feita, e se surgirem novas provas que corroborem aquilo que consta na gravação, aí sim vai ensejar um processo judicial. Mas somente a gravação ela não é capaz de gerar uma condenação por si só. Mas, de qualquer forma, o fato de ser uma prova induzida, uma gravação que foi estimulada, não altera a veracidade do conteúdo, né? Não, claro que não. Mesmo sendo induzida, é preciso que haja a comprovação, ou seja, é preciso que haja outras provas que façam trazer a veracidade daquilo que consta na gravação. Olá, Regina. Essas ações controladas, gravações estimuladas, ações estimuladas, o senhor acredita que trata-se de uma nova fase da Lava Jato, doutor Roberto? Não, de fato, a ação controlada, ela é prevista na lei de organização criminosa. Tanto a delação premiada quanto a ação controlada, ela é prevista nessa lei como instrumentos para a apuração de crimes. A ação controlada, ela chega mesmo até a haver a infiltração de agentes dentro das organizações ditas criminosas. Portanto, a ação controlada ela é legal, porque ela está prevista como um instrumento a ser utilizado pela polícia com autorização da justiça para o desvendamento de crimes. Portanto, ela hoje é um meio importante que a polícia tem para desvendar crimes sempre de uma complexidade muito grande. Agora, nós estamos conversando com o Roberto Veloso, presidente da AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil.
Qual o futuro, o senhor imagina, doutor Veloso, da ação que tramita no TSE, que pede a cassação da chapa Dilma Temer? Esse recurso deve ir até o final por conta da questão da inelegibilidade do presidente Michel Temer, de Dilma Rousseff também? Ou esse processo acabaria sendo interrompido? Qual a situação agora da ação do TSE? Então, a ação do TSE, ela não tem uma relação com essas gravações. A ação do TSE é por fatos ocorridos durante a campanha eleitoral, que elegeu em 2014 o presidente Temer e a ex-presidente Dilma Rousseff. Então, por esses fatos é que a ação corre no TSE. E essa ação do TSE pode sim gerar a cassação do mandato do presidente da República, e aí sim nós teríamos novas eleições. Mas essa ação deve seguir normalmente então, né? Claro, porque ela não tem de fato uma relação com essa prova agora que se anuncia pelos jornais. De fato, ela é uma ação independente, inclusive por fatos ocorridos anteriormente. Mas é uma ação que ela tem como objetivo a cassação do mandato. Se ocorrer a cassação do mandato, aí sim, volto a dizer, nós teríamos novas eleições no Brasil. Perfeito. Nós conversamos com o doutor Roberto Veloso, presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Doutor, obrigado mais uma vez pela gentileza, pela atenção aqui com os ouvintes da Jovem Pan. Uma boa noite para o senhor. Boa noite, é um prazer sempre falar aqui com a Jovem Pan.